nossa aula 56. Ângulos opostos pelo vértice. Bom, ângulos opostos pelo vértice. O que será que significa isso? Vértice, eu sei que é ali o pontinho do ângulo ali, ó. Tá. E aí? Vértice, eu sei que é aquele ponto ali que é onde origina o ângulo. Opostos. E aí, o que será que significa? Bom, na última aula, estudamos ângulos com um pouco com a parte algébrica ali, a gente misturou. Pegamos ângulos, pegamos a álgebra, a gente deu aquela misturada assim, fez aquela sopa bem gostosa e comemos. Agora a gente vai entrar num outro conceito. Ângulos opostos pelo vértice. Para isso, nós temos que revisar alguns conceitos. Primeiro, retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São duas retas que se cruzam em algum ponto. Se elas se cruzam em algum ponto, elas são concorrentes. Ah, professor, mas dá para ver por essa reta que você desenhou que elas são perpendiculares. Todas as retas perpendiculares são, ao mesmo tempo, retas concorrentes. Só que nem toda reta concorrente também é perpendicular. Perpendicular, 90 graus, ok? Bom, vamos lá. Sempre que duas retas concorrentes, no ponto de encontro delas, o ponto de encontro ali, ó, vai ser formado 4 ângulos, ok? Então forma um ângulo aqui, um aqui, aqui e aqui, ok? Certo? Todos esses 4 ângulos, eles possuem o mesmo vértice, ok? Que é o ponto de encontro. Todas possuem o mesmo vértice. Portanto, o que vai ser ângulos opostos pelo vértice? São os ângulos que estão em posições opostas em relação ao vértice. Meu vértice está aqui. Se os ângulos estão em posição oposta, são opostos pelo vértice. Imagina aqui, ó, que o meu vértice é um espelho, ok? Então, que eu tiver para cá para baixo, eu vou estar para cá para cima. Ah, ué, professor, será que você fala alguma coisa aqui? Será que eu estou percebendo alguma coisa aqui? Ah, e aí, gente? Será? Eu tenho certeza que você pensou alguma coisa. Será que o que você pensou tá certo? Bom, se é como se fosse um espelho, o que nós sabemos do espelho? Que ele reflete a mesma coisa que está na frente dele, certo? O espelho ele vai refletir a mesma imagem na frente dele. Se o meu vértice ele funciona como um espelho para os dois ângulos, será que os dois ângulos vão ter a mesma medida também? E o mesmo valeria para esses daqui, ó. Também são opostos pelo vértice? Bom, vamos lá, ângulos opostos pelo vértice. Geralmente a gente simplifica como OPV, ok? São dois ângulos que estão em posições opostas pelo mesmo vértice. Eles compartilham o mesmo vértice, são formados por duas retas concorrentes e eles estão em posições opostas em relação às duas retas, ok? Tá. Bom, sim, ângulos opostos pelo vértice sempre têm a mesma medida. Sempre vão ter a mesma medida. Esse é oposto a esse, então os dois têm a mesma medida.
esse é oposto a esse, vão ter então a mesma medida. Nossa, que interessante. Algumas observações importantes. Ó, eles são formados 4 ângulos por 2 retas. Se eu tivesse uma terceira reta aqui, a gente exclui essa terceira reta. A gente se concentra só nessas aqui, ok? Nós teremos 4 ângulos formados, os que são opostos vão ter a mesma medida. E eles são chamados ângulos opostos pelo vértice, ok? Bom, outra coisa importante. Sempre mesmo, como eu já falei, ângulos opostos pelo vértice terão mesma medida, ok? Sempre ângulos opostos pelo vértice vão ter a mesma medida. Se a gente sabe, aqui pergunta, quantos ângulos a gente precisa saber a medida para conseguir completar o círculo aqui? A gente precisa só de um deles. Se a gente sabe a medida de um deles, a gente consegue calcular a medida dos outros 3. Como? Eu pergunto para vocês, como? Quem consegue me dizer quanto mede o Z? Eu não estou ouvindo. Gente, 132 graus, ó, o Z ele é oposto pelo vértice, ó, mesmo vértice, aos 132 graus. Portanto, o Z também mede 132 graus. O X e o Y, os dois têm a mesma medida. Como que eu determino essa medida? Se eu só sei desses dois. Acho que eu já coloquei uma resposta aqui, ó. Bom, o ângulo Z já está aqui, ó. 132 graus, ok? Muito importante agora. Isso aqui não é uma reta. Nós não formamos um ângulo raso aqui. O que é ângulo raso? É o ângulo de medida 180 graus, ok? Então, eu sei que x mais 132 graus dá 180 graus. Quanto que vai ser o x então? 180 menos 132, 48 graus. Se eu achei o valor de x, 48 graus, automaticamente eu sei quanto que mede o y, também 48 graus. Por quê? São ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice têm sempre a mesma medida, ok? Bom, está aqui a nossa solução, simples. Não é difícil isso, o que nós percebemos? Sempre que eu tenho a medida de um dos ângulos em um cruzamento de retas, eu consigo determinar a medida de todos os outros ângulos, ok? Mas eu pergunto para vocês, a gente resolveu um problema aqui, o que me garante que ângulos opostos pelo vértice sempre têm a mesma medida? Na matemática, eu não posso simplesmente afirmar uma coisa, porque eu estou vendo que ela funciona sempre. Se eu testo com um número dá certo, se eu testo com outro dá certo e assim por diante. Eu não posso assumir que esse resultado vai dar certo sempre. Nós precisamos de uma confirmação matemática que nós chamamos de demonstração. Eu vou fazer uma demonstração bem simples, bem intuitiva aqui para vocês. Ó, vamos verificar se a conclusão é sempre válida. Nós temos o ângulo X aqui,
e os ângulos alfa e beta, que são opostos pelo vértice, ok? Tem um vértice aqui, ó. Eles são separados pelo vértice, formados pelas mesmas retas. Ok? Pergunto para vocês. X mais alfa dá quanto? Eu não preciso saber os valores para saber quanto que vai dar essa soma. Observem que os dois juntos, ó, se a reta continua, ela não tem nenhuma inclinação, 180 graus. Então, x mais alfa mede 180 graus. E o x mais beta mede quanto? Mesma coisa, gente. Se eles formam um ângulo raso, x mais beta, 180 graus. Por quê? Eles formam um ângulo raso. Eles são suplementares. São as duas justificativas que podemos usar. Agora, vamos lá. Eu tenho alfa mais x igual a 180. Beta mais x igual a 180. Ou seja, eu tenho duas somas diferentes que estão dando o mesmo resultado. Só que uma das parcelas é a mesma nas duas adições, ou seja, eu estou adicionando duas coisas diferentes ao mesmo valor e eles estão dando resultados iguais. O que eu posso supor disso? Vamos lá. Eu tenho x mais 2 dá 4. Não, vou mudar o valor. X mais 2 dá 3. E eu tenho y mais 2 está dando 3. O que eu posso supor? Não precisa nem pensar muito para perceber que tanto x quanto b ali valem 1. Ou seja, se eu estou somando coisas diferentes ao mesmo valor e eu estou dando resultados iguais, obrigatoriamente esses dois têm que ser iguais. Ou seja, se alfa mais x e beta mais x dá 180, obrigatoriamente o alfa tem que ser igual ao beta, ok? É impossível na matemática termos um resultado diferente na adição, ok? Isso é muito importante. Portanto, gente, está a nossa resposta aqui. Alfa é igual a beta. Ou seja, ângulos opostos pelo vértice, tem sempre a mesma medida. Está aqui a nossa definição oficial. Considere duas retas que se cruzam num ponto O. Os ângulos AOB e COD são chamados ângulos opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice sempre têm a mesma medida. Ok? Bom, vou definir de outra maneira. Sempre que duas retas se cruzam, elas formam ângulos que não... Eles vão formar 4 ângulos. Os ângulos que não compartilham de um mesmo lado, mas compartilham do mesmo vértice, serão opostos pelo vértice e terão a mesma medida. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Não é um conceito difícil, é simples demais. Vai ficar mais complicado mais para frente? Vai, é claro, matemática, gente. Mas vai continuar sendo fácil, tá? Bom, gente, essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima.